Olá, bom dia! Como é maravilhoso Deus proporcionar mais um dia de rotina para estar aqui com vocês. Eu estou sendo abençoada, porque depois de muito tempo, acho que mais de 1 ano e meio, eu estou sendo abençoada pela rotina. Trazer de volta o desejo de fazer o que precisa ser feito hoje no Feminilidade em Deus e respondendo a Deus tudo que Ele precisa e que Ele deseja, mas também dentro da minha casa. Isso vem me ajudado, vem colaborado para que eu seja mais presente, para que eu seja mais ativa para minha filha, para minha mãe, para esse lar, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, e que todo mal se afaste de nós em nome de Jesus. Mas também eu venho orar por essas mulheres que estão aqui sedentas de conhecimento, buscando, Senhor, um caminho para que não haja mais tormento mental e emocional. Em nome de Jesus, clareia cada um desses corações para que elas possam viver o extraordinário ao teu lado, Espírito Santo. Amém, aleluia, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre mais um trauma e como Deus ele ao longo dos dias, na verdade, porque tem poucos meses que eu tô vivendo essa reviravolta. Tem anos que eu, sem dúvida, venho vivendo milagres com Deus e desde que eu conheci mais da palavra, busquei mais conhecimento, comecei com uma prática muito leve de oração, mas agora que Deus está fazendo ferver no meu coração o que eu devo fazer para Ele, parece que assim, o meu dia não foi suficiente quando eu deixo de fazer uma das tarefas dele. Então eu me empenho ao máximo para que pelo menos o que eu me comprometi com Deus, o mínimo, seja feito. E se eu fizer mais, glórias e glórias e glórias para Ele, porque não é nada meu. Já teve momentos, anos atrás da minha vida, que eu não tinha coragem de levantar da cama. Era necessário dormir 12, 14 horas para eu me satisfazer. Eu era muito apegada ao comodismo, ao sedentarismo, à necessidade de comer e dormir, ver filmes, relaxar demais. E agora Deus está tirando de novo, me tirando aí da zona de conforto. Eu já tinha melhorado muito ao longo do processo. Também me tratei, me curei com terapia, medicamento, todas as minhas crises que eu tinha emocionais, mas Deus também fez fluir. Glórias e glórias e glórias a Ele. E para começar, eu quero dizer que de uma pré-queda a promessa. Esse é o tema da nossa live de hoje, dessa série linda que Deus trouxe no meu coração sobre os traumas, porque foi no calor da baixada que o fogo do Espírito reacendeu em mim. E aqui eu quero trazer os Salmos 37, 23. E ele fala assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Aleluia. Aleluia, que Deus nos abençoe e nos fortaleça com essa palavra e que haja clareza da verdadeira face de Jesus Cristo para cada um de nós. Aleluia. Começou com uma situação e uma decisão muito difícil. Sair do frio, do verde, da qualidade de vida no meio das montanhas para o calor intenso, para o barulho e para um lugar que não tinha nenhum tipo de qualidade. Pelo menos qualidade que a gente estava acostumado a ter, gratuita, com acesso a qualquer pessoa. Foi necessário que a gente se mudasse de cidade por causa do trabalho da minha mãe. Precisávamos estar mais próximo dele. Eu organizei tudo,
eu fiz com firmeza essa decisão, porque eu costumo realmente tomar decisões de forma firme e organizar tudo para que as coisas aconteçam o mais rápido possível e que fosse o melhor para nossa família. Assim foi feito, mas o emocional veio. Eu cheguei em um momento onde eu entrei numa pré-queda e foi claro que eu estava sendo oprimida pelo medo. Me veio o pensamento do quanto a Lana ia perder ao sair da escola que ela já estava acostumada, quantos lugares ela ia deixar de passear aos finais de semana, a questão da temperatura que sempre nos agradou e nos conquistou. Outra coisa também foi o fato de eu sair daquele lugar lindo que tinha uma vista maravilhosa da minha janela. Eu sentia o calor de Deus, a vida ali acontecendo, os pássaros cantando. E sair de uma janela para outra janela onde tem só cimento é um pouco estranho. Mas Deus fez desde o primeiro momento. Ali, nesse momento chave, foi justamente aqui, no lugar da aparente decadência da minha vida, que Deus iniciou a nossa reconstrução. Começando pelo local onde nós moramos hoje, que o meu padrasto, que já não é mais casado com a minha mãe, nos cedeu para morar. E vem cuidando da gente por todo esse tempo desde então. É uma pessoa que estava distante por anos e eu pude reatar esse carinho, a obediência a ele, agir de uma forma tão amorosa que eu nunca tinha conseguido viver antes, mesmo à distância. Aqui eu vi a minha filha parar de ter crises de asmas e eliminar os remédios de manutenção. Aqui eu voltei a jejuar e a orar. Foi um passo de cada vez. Eu fazia um pouco, parava. Eu fazia um pouco, parava. Eu lia um pouco da Bíblia e eu parava. Mas Deus vinha reafirmando essa necessidade no meu coração. E eu sabia que na hora certa Ele ia me transformar de vez. E a minha fome, ela não seria mais sanada por pouco. Aqui eu também comecei a ver a face real de Jesus Cristo. Em oração com o Espírito Santo, em busca, em tentativa de compreensão do que Ele queria de mim, eu venho vendo e realizando projetos que Ele vem colocado no meu coração. Algumas coisas ainda estão confusas e é mais do meu coração do que de Deus, mas eu tenho certeza que ao longo Ele vai deixar cada vez mais claro e eu vou poder viver esse extraordinário de forma plena. Aqui nesse lugar, nessa sala, nas madrugadas de oração, com os colegas da igreja, esse quarto, orando, estudando e fazendo vídeos, Ele me colocou o projeto do Feminilidade em Deus. E me mostrou que as atitudes pequenas que eu estava tendo com as minhas tentativas de relacionamento, depois de tanto tempo sozinha, depois de tanto achar que eu não iria mais ter nenhum relacionamento, que todas essas ações de obediência, de submissão, de vontade, de sentir a voz de Deus no meu caminho, deveriam ser ensinadas e eu comecei a fazer isso. Eu comecei falando especificamente sobre como ser uma mulher feminina, mas agora Deus já colocou no meu coração que eu preciso contar, falar e ler pequenos versículos e conversar sobre eles com vocês, fazer uma oração. Eu já pulei agora para um momento onde eu criei séries. Ele me direcionou. Ele falou, você tem uma experiência de vida muito completa. Felizmente ou infelizmente, no meio de dores e traumas. Então você consegue se colocar no lugar de muitas pessoas e por que não utilizar isso como testemunho? E estou aqui, fazendo a vontade dele. Eu também entendi que o que parecia perda era livramento e alinhamento do Senhor. Dói muito dizer isso porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar desesperado, sem chão, permitindo ou sentindo
sensações e doenças do passado que você acha que já foram eliminadas de vez, mas elas ainda estão ali guardadinhas se a gente der permissão. Foi difícil sentir a dor da ansiedade intensa de novo. Me trouxe pânico, mas o que parecia ruína era um reinício. E hoje o fogo do Espírito reina em mim plenamente. Queima para que eu anuncie a salvação por meio de Cristo Jesus. E você tem o direito dela. Mas assim, mais do que viver no eterno, para você conseguir essa salvação, eu preciso te ensinar a submissão bíblica e ter sabedoria e doçura feminina para que você seja constante e que você seja extremamente clara nos pedidos do Espírito Santo. Me traz rotina contigo, me traz desejo ardente de estar nas tuas mãos. E ele começa a te entregar. Ele começa a ser direto e objetivo. Ele começa a te transformar de coisas que você tinha certeza que não dava mais para encaixar na sua vida. Ele faz. Ele é um Deus do impossível e eu estou vivendo isso. E para finalizar e a gente entrar na nossa oração, eu quero dizer que o lugar da sua lágrima pode ser o terreno da sua colheita. Aleluia. Eu quero profetizar para você, mulher, que você enxergue com clareza a paz que Jesus Cristo quer te entregar. Em meio a esse tormento que você está vivendo ou já viveu, existe paz real que excede todo entendimento, mesmo no meio do pânico, mesmo no meio de uma doença física ou mental. O Deus que nós servimos, o Deus que é maravilhoso, Ele traz paz. E Ele faz com que esse tormento vá embora se colocarmos nas mãos dEle. Fala de forma limpa, clara para o Espírito Santo. Eu te entrego a minha dor, eu te entrego essa ansiedade, eu te entrego essa tortura e opressão da mente. Eu rejeito em nome de Jesus. E assim ele vai fazendo segundo após segundo, porque às vezes em um mesmo dia você vai viver isso 30 vezes. Esses pensamentos opressores, essas sensações de pânico, essas sensações de que não dá mais para avançar, mas com o Senhor a gente consegue avançar. Em nome de Jesus, Senhor, toca o coração de cada uma dessas mulheres limpamente para que elas se desenvolvam com vocês. Dá clareamento da tua palavra na Bíblia, Senhor, porque elas precisam em cada uma das suas situações, do seu dia a dia, Senhor, das suas dificuldades. Ensina-as a estar mais próxima de ti, Rabacexoyamanaucoiabá. Senhor, ferve em seu coração, Deus, para que essa mulher seja uma intercessora de sua casa, para que ela saiba e aprenda e deseje orar com intencionalidade. Senhor, não há nada que você não possa fazer. Você é o dono dos céus e da terra e você é o nosso dono, não somos nós. Em nome de Jesus, eu rejeito toda mulher que bota o feminismo acima da feminilidade, acima da submissão a ti, Deus. Porque ser submissa a ti é ser submissa aos nossos líderes, ao sacerdote da nossa casa, sendo nosso marido, ou ainda quem mora com pai e mãe. Não existe mulher que toma a frente das decisões dos líderes. Sejam eles espirituais, pais espirituais, não me importa. Senhor, deixa enraizado em cada mente a sua necessidade e cai por terra toda a necessidade humana dessa mulher. Em nome de Jesus, que essas famílias sejam edificadas, transformadas, curadas e libertas de todos os demônios que podem estar oprimindo-os. Senhor, não existe espaço para nenhum maligno
quando você está presente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui. Que o seu dia seja abençoado, transbordante. Que você possa falar e gritar sobre Jesus Cristo e a salvação que Ele te deu já. Está nas suas mãos. Você precisa fazer manutenção dela para que você chegue aos céus e seja reconhecido como filha. Não esqueça desse detalhe. Não esqueça que Deus está te dando a possibilidade todos os dias de ser melhor. Busque o seu melhor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu me retiro junto com todas essas mulheres do reino espiritual e você, Espírito Santo, nos reveste com uma armadura de Deus dos pés à cabeça, uma armadura dourada com fogo do Espírito Santo de Deus. Coloca em nós cada arma que será necessário para lutarmos contra todo espírito maligno aqui na terra. Em nome de Jesus, que essa mulher, ela seja forte e corajosa para lutar contra o mal. Porque não há nada e nem ninguém que vai sobrepor o amor de Cristo Jesus revelado em nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um beijo grande para você.